ajudando a cada dia, né, irmãos? Quantas semanas, né, nós já estamos aqui, semana após semana, né, aprendendo a respeito da palavra de Deus, né? E hoje nós chegamos no capítulo 38 de Gênesis, né? Um capítulo difícil, né? Um capítulo difícil de se entender, um capítulo que nós vamos ter que explorar, né, um pouco da cultura da época, como que era, o que acontecia lá na época, né? Mas chegamos aí no capítulo 38, né? Semana passada nós fizemos o encontro bíblico no sábado, né, irmãos? Fizemos uma recapitulação de tudo que nós aprendemos, dos 37 capítulos, né? Deu pra gente recapitular, fazer uma revisão, né, do conteúdo, de tudo que a gente aprendeu. Foi bem proveitoso, né? Muitos irmãos gostaram, mandaram mensagem, né? Falando que deveria se fazer mais vezes, né? Dessa forma, porque aí os irmãos já acompanham, né, toda a narrativa que nós estamos estudando semana por semana. E nós sabemos, né, irmãos, às vezes temos compromissos diários e às vezes a gente tem que faltar um dia, né, falta outro, e aí é bom até a gente fazer esse tipo de revisão, né? Na semana passada, né, alguns irmãos até perguntaram, né, se até quando que ia ter o encontro bíblico, né? E aí o encontro bíblico, irmãos, vai ser feito essa semana e a outra semana, tá? Na outra semana vai ser na quinta-feira. E aí nós vamos ter uma pequena férias aí até o ano que vem, tá, irmãos? Daí do encontro bíblico. Mas eu acredito que aqui na salinha os irmãos ainda vão continuar tendo os cultos, os outros serviços que tem aqui, né? Então, irmãos, só para avisar os irmãos, né? Então, a partir da próxima semana ainda tem, né, o encontro bíblico. A partir da próxima semana, então, aí nós só voltaremos em janeiro, tá bom, irmãos? Pra gente poder... cada um tem os seus compromissos e tudo mais, né? Então vamos lá, vamos voltar pro capítulo aqui, né? Estamos no capítulo 38 de Gênesis. Vamos fazer uma recapitulação do que nós aprendemos até agora, né? Do 37, né? Para que a gente possa... Então, abram aí na sua Bíblia, né? Capítulo 37. Rebeca, abaixa isso. Então, capítulo 37, né, nós vimos sobre José, né? Então, uma história que todos nós conhecemos, né? A gente já conhece essa história, muitos irmãos conhecem aí de cor e salteado a respeito de José. Vimos que José foi vendido, né, por seus irmãos, então teve toda aquela confusão lá na família de Jacó, né? E aí a gente viu, né, como que eles fizeram, jogaram lá José num buraco e aí passaram-se os comerciantes que eram os ismaelitas lá, né? Os comerciantes foram e compraram José como um escravo, né? E nós vimos que alguns dos irmãos de José ficaram relutantes ainda, né? Não queriam vender José, não queriam fazer nada de mal, até porque queriam matar ele, né? Mas aí, não, vamos só jogar ali na cova e depois a gente vende, né? Ele. E aí, um desses irmãos aí, né, era Judá, né? Judá e Rúben, né? Eram os irmãos que estavam ali relutantes, né? Dessa forma. E aí, hoje, nós vamos estudar a respeito de Judá, né? Que era o primogênito, né? Então, nós vamos começar a ler, irmãos, e só gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, se ficou alguma pergunta da semana passada, se alguém não teve oportunidade, né, de perguntar. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, a gente tenta responder e aí a gente pode depois entrar no conteúdo. O importante é os irmãos não ficarem com dúvida, né? Que às vezes a gente fica com dúvida, tem vergonha, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Imagine que eu vou perguntar, mas às vezes a pergunta do irmão é uma pergunta de outros irmãos que estão presentes, né?
Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão aí no aplicativo, né? Não precisa ficar acanhado, não. Tem alguém? Irmã. Irmã solta aí. Já viu o convite, mas pode abrir seu microfone. Paz de Deus, irmão. Amém. Eu, Amém. eu gostaria de saber em que parte que está escrito na Bíblia não cortar os vossos cabelos. Ah, tá. Está escrito isso na Bíblia? Então, irmã, esse versículo em especial não existe na Bíblia, tá? Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala não corte o cabelo. Ou não existe nenhum versículo na Bíblia que fale não pode aparar o cabelo. O único versículo que vai se assemelhar a isso é um versículo no livro de Números, no capítulo 6, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui, tá, irmã? Números, Tá bom. capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Aqui, é Números capítulo 6. Número capítulo 6, ele vai citar, né, um voto que existia lá naquela época de Israel, né? Na época de Israel, irmão, existia um voto que era feito, que era o voto do Nazireu, né? O que era o voto do Nazireu? Eu vou colocar a lousinha aqui para gente explicar melhor, e aí eu vou anotando aqui na lousinha, tá? Para que os irmãos possam ver melhor aí como que é assim, ó. Então vamos lá, tá aqui a lousinha, né? Lá no passado existia um voto, então vou colocar aqui, ó, um voto que a pessoa, né, o servo de Deus, ele fazia esse voto a Deus, então ele votava a Deus, falava, Senhor, eu preciso que o Senhor faça tal coisa, né? Então vou fazer esse voto. E o que era esse voto? Esse voto, a pessoa tinha que fazer certas coisas. Uma, não cortar o cabelo, né? Não cortar o cabelo. O que era outra coisa? Não tomar bebida alcoólica. Então, não tomar álcool, né? Nenhum tipo de bebida alcoólica. E também não tocar em nenhum cadáver. Nenhum, viu? Nenhum. Pode ser filho, pode ser qualquer um. Não tocar no cadáver. Então esse era o voto. Por que era feito esse voto? Esse voto era feito para a pessoa se separar como santidade, né? Então a pessoa queria buscar a Deus melhor, né? Ela queria buscar, então ela fazia esse voto. Todo mundo que olhava, e isso era tanto para homem quanto para mulher, tá, irmãos? O homem também, ele não cortava o cabelo, né? E tanto a mulher também, que era esse voto. Que é o voto do Nazireu. Nazireu, tá? Esse é o voto do Nazireu. Então, o único versículo na Bíblia que vai falar não corte o cabelo é a respeito desse contexto aí, mas é Velho Testamento. Então esse voto era um voto antigo, e aí era por um tempo determinado, ou seja, você falava para o Senhor, Senhor, eu vou fazer esse voto e durante 1 ano eu não vou cortar o cabelo, não vou tomar álcool, não vou tocar em cadáver. Quando dava 1 ano, você votou 1 ano. Então, quando vencia 1 ano, aí você ia lá para o sumo sacerdote, né? E oferecia um sacrifício. E aí você cortava o cabelo e oferecia lá também, né? Era mais ou menos dessa forma aí que era feito. Mas isso é Velho Testamento. E aí alguém vai perguntar, mas irmão,
tem no Novo Testamento alguma coisa que fala, que proíbe as mulheres de cortarem o cabelo, né? Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Então vamos lá em 1 Coríntios, abra aí, capítulo 11. Então quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir aí para a gente analisar. Estamos falando do Novo Testamento, né? Então abrem aí. Vamos lá. Capítulo 11. Olha, irmãos, aqui ele vai tratar sobre o véu, né? Sobre a doutrina do véu na igreja. Mas existem alguns versículos, irmãos, que vão nortear para a gente entender mais ou menos o que a Bíblia está querendo tratar a respeito disso, né? Então, vamos lá. Lá no capítulo 11, no versículo... vamos lá. No versículo 14, né? Diz assim: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, o que a Bíblia está falando? O apóstolo Paulo, ele vai dar uma lição aqui, né? Um ensinamento que o homem, ele não pode ter cabelo, ele não vai poder, né? Não pode ter o quê? O cabelo crescido. Né? Cabelo crescido. E a mulher? Aí Paulo fala que a mulher deve ter o cabelo crescido, certo? E aí, irmãos, é só isso que a Bíblia fala. É só isso que a Bíblia fala. E aí, irmãos, aí vem o quê? O que nós entendemos como cabelo crescido? O que a gente entende como cabelo crescido? Será que se eu tiver o cabelo aqui, né, Chanelzinho, pra mim vai ser cabelo crescido? Né? Aí os irmãos que tem que responder, né? Se a mulher tiver cabelo assim também aqui no ombro, é crescido ou não é? Né? Então Paulo, ele vai dar só essa informação. Cabelo crescido, ou seja, um cabelo que está crescido, um cabelo que cresceu. Aí, qual é o tamanho? É a consciência de cada irmã que deve julgar. Tem irmãs que vão achar que o cabelo crescido deve ser aquele até o pé sem nunca cortar. E tá tudo bem. A gente respeita a consciência dela e tá tudo bem. Existem irmãs que elas vão chegar na costa o cabelo e ela vai cortar, porque ela não quer mais comprido do que aquilo. E aí a gente olha aquele cabelo, é um cabelo que cresceu, um cabelo crescido, né? E aí existem irmãs, por exemplo, irmãs que são afrodescendentes, vamos dizer assim, o cabelo não cresce tanto como um outro tipo de cabelo liso. Não cresce. Se a irmã tem o cabelo até aqui, um cabelo afro, até aqui, irmãos, é cabelo crescido da mesma forma, né? Então, a gente tem que saber entender o que o texto fala e não criar doutrinas a mais, né? A Bíblia, aqui Paulo, ele não fala para a mulher, olha, então a mulher não pode cortar o cabelo. O que a Bíblia vai falar? Abra aí em 1 Coríntios 11. Ah, irmão, mas eu já vi esse texto. Não, irmãos, olha o que a Bíblia vai falar. Versículo 6, né? Então, vamos escrever aqui. 1 Coríntios 11, no versículo 6. Vamos ver o que a Bíblia fala? Ó, fala assim.
Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, aqui vão ter duas palavras. Tosquiar e rapar, né? Os irmãos já devem ter visto, por exemplo, a tosquia das ovelhas, né? Quando vai tosquiar as ovelhas. O que é tosquiar as ovelhas? Então, você corta, tá aqui, né, o pelo da ovelha, aí vem alguém com uma tesoura e corta, certo? Aí ele vai tosquiar, ou seja, pode ser a mesma palavra também, tosar. Quem tem um cachorrinho peludinho aí, né, na casa, quem tem um cachorrinho peludinho sabe que quando a gente manda eles tosar, né, manda lá para tosar, é cortar curtinho, né? É um modo de tosquiar ou tosar. E rapar? Rapar é quando você rapa tudo. Por exemplo, a barba. A barba a gente rapa, né? Que daí não tem nem um terço de fio aqui de barba. E aí o cabelo também. Aí você deixa a pele lisinha ali, né? Ou bem pouquinho de cabelo. Então, o que a Bíblia vai falar que é indecente, aí esse tipo de coisa é indecente para a mulher, né? Quando Paulo vai falar, né, que é indecente. Ou seja, não faz parte da decência cristã, né? Ou seja, para a mulher cristã, a mulher ela deve ter cabelo crescido e o homem cabelo curto, certo? E aí o que a Bíblia vai proibir é rapar ou tosquiar uma mulher com o cabelo tosquiado ou uma mulher com o cabelo rapado. Tanto é, irmãos, que a gente vê que até a sociedade carrega esse costume. Quando uma mulher ela precisa fazer quimioterapia, né? Os irmãos já repararam? Quando uma mulher vai fazer uma quimioterapia e ela perde os cabelos, né, no tratamento, ela já quer colocar um lenço na cabeça, né? Ela já quer colocar um pano na cabeça. E Paulo ainda fala, né? Paulo fala assim, que se a mulher não quiser usar o véu, então ela que rape a cabeça, porque daí então ela vai ser obrigada a usar o véu, né? Paulo ele faz até uma ironia aqui nesse versículo, né? E aí ele fala, como para a mulher é indecente tosquiar ou rapar, ela não vai querer viver careca ou com o cabelo bem curtinho igual de homem, né? No degradê, vamos dizer assim, né? Então a mulher ela vai precisar ter o cabelo crescido e nos momentos de culto ela colocar o véu, entendeu, irmãos? Então aí o que a Bíblia vai proibir é isso. A Bíblia não vai proibir, é proibido cortar as pontas. Não, isso a Bíblia não vai falar. Existem alguns irmãos que vão falar, algumas irmãs que vão falar que Deus realmente pediu para elas não cortar as pontas do cabelo. Mas aí, irmã, é uma coisa entre Deus e a pessoa, né? Não devemos impor aquilo que Deus pediu para você impor para todo mundo, né? Tanto é, irmãos, que eu acho oportuno a gente ler aqui em Romanos, capítulo 14, né? Abram aí em Romanos, capítulo 14. Vamos a partir do versículo 4. Então diz assim, né? Espera aí. Deixa eu só ajudar minha filha aqui, irmãos. Pronto. A partir do versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come,
para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, o que Paulo ele vai orientar? Paulo aqui, ele está falando que tinha uma briga lá na igreja de Roma sobre comer ou não comer carne, comer só verdura ou não comer nada, né? Tava assim uma briga lá. Aí Paulo vai e fala assim, olha, por que você fica desprezando o outro irmão ali só porque ele come carne? E você se acha superior porque você só come verdura, né? Paulo fala isso. Aí ele fala assim, pra que você fica julgando o servo alheio? Pra que você fica julgando? Ele não é servo seu, ele é servo de Deus. Então é Deus que tem que julgar ele. E aí Paulo fala assim, e se ele fica firme ou cai, é o Senhor que vai saber, é o Senhor que vai firmar ele, ou não, né? E aí Paulo fala, olha, um faz diferença disso e daquilo. Ou seja, um guarda o sábado, o outro o domingo. Um come carne e o outro verdura. Um corta o cabelo e a outra não corta. Daí ele vai e fala assim, mas que cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Ou seja, se você faz isso e você não vê, não acha que o Senhor vai te julgar, ou aquilo o Senhor não está pedindo para você, né? Então fica seguro no seu próprio ânimo, né? Se o Senhor colocou alegria no seu coração dessa forma, continua assim. O importante, ele fala, né? É que tudo que você fizer, você faça para Deus, faça querendo agradar a Deus. Se você comer, faça agradando a Deus. Se você não comer, faça agradando a Deus. Se você corta o cabelo ou não corta o cabelo, faça para agradar a Deus, né? Não faça para agradar aos homens, ou não faça para ficar bonito para todos os homens, ou aquela aparência de santidade. Não. Aí Paulo fala isso. E aí ele vai e fala assim, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Ou seja, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Então ele quer dizer o quê? Qualquer coisa que você for fazer com a sua vida, entenda que você tem que buscar de Deus para ver o que Deus quer. Se você buscou de Deus e Deus não te condenou, fique seguro no seu próprio ânimo. E isso pode ser aplicado também para as mulheres com relação a essa de cortar o cabelo, né? Então, irmãos, entenda. A Bíblia, né, só para resumir, a Bíblia ela vai proibir a mulher de tosquiar ou rapar. Isso que a Bíblia vai proibir, né? A mulher tosquiada ou rapada, ou seja, com o cabelo curtinho igual o homem, ou rapada careca, salvo se for em tratamento médico, né, irmãos? Aí, tratamento médico, a gente sabe que a pessoa está livre de obedecer esse mandamento, né, irmãos? Aí também é ser muito ignorante, né? Eu conheci um caso de uma irmã que começou a fazer o tratamento e tal, e ela começou a perder o cabelo e ela não queria de jeito nenhum perder o cabelo. E o que ela fazia? Ela pegava o próprio cabelo e ficava colando na cabeça, irmãos. É um caso meio sério, né? Mas pra gente ver que a falta de entendimento bíblico, de um esclarecimento, faz isso, né? E aí, irmãos, é isso que a Bíblia vai falar. O tosquiar e rapar, sim, indecente. Fere a decência cristã, né? E a Bíblia só vai mandar as irmãs terem o cabelo crescido. Cabelo crescido. Então, se a irmã crê que um cabelo até o ombro é crescido, louvado seja Deus. Se a irmã acha que o cabelo crescido é pegando lá na batata da perna, louvado seja Deus também. Que cada um fique certo no seu próprio ânimo. Só a única coisa que as irmãs têm que entender é busca de Deus, ver o que Deus quer para você, né? E aí fica para a própria consciência da pessoa.
Não queira, não, porque fulano falou e Beltrano falou e isso. Não, irmãos. O ideal é as irmãs buscarem de Deus. Porque aquilo que vira regra do homem não tem um sustento, né? O que é regra do homem, infelizmente, chega uma hora que não entra no coração, né, irmãos? Agora, aquilo que é Deus que coloca no seu coração, pode passar anos e anos que a irmã vai continuar e vai falar toda vez. Fala, não, eu estou assim porque Deus pediu para eu ficar assim. Ou Deus me autorizou a fazer isso. Ou Deus não me condenou. Ou minha consciência não condena. Minha consciência cristã não condena tal coisa. Então, esse que deve ser o entendimento a respeito do cabelo, tá, irmãos? Aquele que fala medida de cabelo, eu já vi algumas igrejas por aí, né, fazendo até medida, o pastor vai lá, coloca uma fita métrica. Irmãos, isso daí é uma bizarrice, isso daí não tem sustento nem bíblico, nem teológico, nem racional, nem um sustento lógico, não tem, né, irmãos? A gente tem que entender que Deus, ele fala algo na sua palavra e nós devemos seguir aquilo. O que vai além disso, aí fica entre você e Deus, né? Mas permitir que homens façam a medida da sua santidade, a medida do que você segue, aí já é meio estranho. O importante é a gente estar seguro naquilo que Deus se agrada. Agrada a Deus? Deus está se agradando de você dessa forma? Tá bom, louvado seja Deus. Seu cabelo está crescido? Independente do tamanho, se ele está crescido, louvado seja Deus, né? Então, essa que é o ensinamento aí sobre o cabelo. Tá bom, irmãs? Acho que ficou bem claro, né? Vamos continuar então. Capítulo 38 de Gênesis. Então, vamos lá. São 30 versículos, né? A gente vai lendo e vai parando para dar uma explicada, tá bom, irmãos? Então vamos lá. 38 de Gênesis. Abram aí na sua Bíblia para a gente ver. Então vai falar sobre Judá e Tamar, né? Vamos começar a ler os versículos. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Er. E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos, assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina e tosquear as ovelhas. Enquanto ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e assentou à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada
por mulher. Vamos parar aqui para a gente explicar aí o que aconteceu. Então aqui vai contar a história de Judá, né? Judá casou com uma mulher, né? Até fala só o nome do pai dela, né? Ela era filha de Sua, né? Que era um homem. Sua era um homem, né? Estamos falando de hebraico, né, irmãos? Então é outro costume, né? E esse nome aqui era um nome para homem lá, né? E aí Judá casou com essa mulher, que era filha de Sua. E aí ele teve um filho chamado depois ele teve um filho chamado Onã e um filho chamado Selá, né? Eram 3 filhos. Ele teve esses 3 filhos e aí os filhos mais velhos casaram, né? E Selá era o mais novinho ali, o caçula, como diz aí o raspa do tacho, né? E aí Onã era um homem mau. Diante de Deus ele era um homem mau, quando a Bíblia vai falar aí uma pessoa má, tão má, que a Bíblia fala que o Senhor o matou. Ou seja, o Senhor se encarregou de dar fim na vida dele, de tão ruim que era o homem, né? E ele se casou com uma mulher chamada Tamar, né? Ele se casou com uma mulher chamada Tamar. E aí aconteceu que esse marido dela morreu, né? E aí, né, perdão, irmãos, estamos falando de casou com Tamar, né? Deixa eu até anotar aqui para ficar mais fácil aí para os irmãos. Ó, vamos fazer uma linha genealógica aqui. Então, vamos aqui. Judá, né? Opa. Então temos Judá. Então Judá se casou com a filha de Sua, certo? E aí dos dois, tiveram 3, né? Então era perdoa, irmãos, peraí. Então era Onã, o do meio, né? E o mais novinho, Selá. E o que aconteceu? Né? Ele casou com Tamar. Para os irmãos entenderem. Aí ele casou com Tamar. Ele era um homem muito ruim, esse aqui, né? Homem ruim mesmo, que o Senhor o matou. Então, foi eliminado lá, né? Então o Senhor o matou e Tamar ficou viúva, certo? Como que era que acontecia lá no passado, né? Lembrando, irmãos, que nós estamos falando de uma época passada, há muitos 1000 anos atrás, né? Então, nós não estamos falando do século 21, né? Então, nós temos que se situar para poder entender. Então, uma mulher, ela se casava com o homem naquela época e não existia previdência social, irmãos, não existia INSS, não existia nada disso para a mulher ter uma pensão por morte ou a mulher ter lá um dinheiro para se manter. As mulheres não trabalhavam naquela época, né? Geralmente só ficavam cuidando do lar. E aí a gente vê que era difícil para as mulheres, né? Quando uma mulher ficava viúva, o que acontecia? Ela não ia conseguir se manter, porque não tinha emprego para elas, né? E aí, como ela não ia conseguir se manter, irmãos, o que acontecia com a mulher? A mulher, ela tinha que procurar outra pessoa para se casar, uma mulher viúva, né? E geralmente quem tinha prioridade para poder casar com a mulher viúva era o cunhado, né? Ou seja, nesse caso aqui, Onã era o irmão do né? O morreu e Onã teria que casar com Tamar. Por quê? Porque Onã casando com Tamar, os filhos dele
seriam descendentes de Er. Quando fosse falar lá num documento, por mais que fosse filho da semente de Onã, ia ser filho de Er no documento, certo? E o que aconteceu? Quando Er morreu, Judá chegou para o filho dele, Onã, e falou: olha, Onã, você vai ter que casar agora com Tamar, porque Tamar está viúva, né? Então você vai ter que casar com ela, obrigatoriamente você tem que casar. É a nossa lei aqui, né? É uma lei que chamava Lei do Levirato. Tá? Esse era o nome dessa lei, que era o cunhado que casava com a viúva. E Onã, tá bom, né? Fazer o quê? É uma lei, então vou casar. Onã casou com Tamar. Só que toda vez que eles iam ter relação, ele não terminava, né? Para não gerar filhos, né? Para não gerar filhos. E a Bíblia fala até que ele fazia isso continuamente, né? No versículo 9 fala: Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. Ou seja, ele não queria engravidar ela, né? E aí, o que acontece? De tanto acontecer isso e acontecer isso, Tamar viu que, primeiro, que ele estava usando ela como se fosse um objeto, né? Segundo, que ela provavelmente foi reclamar lá para Judá, né? Que era o pai dos meninos lá, dos moços. Quando ela vai reclamar, Judá fala assim: olha, então faz assim. Vamos fazer. Onã, eu já tentei conversar com ele. Não adianta, ele é cabeça dura. Esses meus filhos são cabeça dura. Mas eu tenho o filho mais novo. Eu tenho Selá. Ele é o caçulinha. Se você quiser, vai lá para casa do seu pai, né? Fica lá. Quando Selá, que é o meu caçula, ele ficar maiorzinho, aí eu chamo você e a gente faz um casamento ali entre vocês. E aí você se casa com ele. Olha, irmãos, que humilhação que era para a mulher naquela época, né? Ela ter que se sujeitar a isso porque ela não conseguiria se manter, né? E muitas mulheres naquela época, irmãos, elas quando ficavam viúvas e não tinha filho, não tinha ninguém, elas viravam até mendigas na rua. E muitas viravam até prostituta, né? Por causa desse cenário. Elas não tinham como se sustentar, né? E aí, irmãos, o que acontece? Passou os anos e passa ano, o menino cresceu, ficou grande, ficou homem, virou homem e nada de Judá chamar Tamar lá na casa do pai dela. Nada de chamar. E Tamar, ela iria ficar a vida inteira viúva, né? E não ia ter descendente. Geralmente os homens que quisessem casar com ela, iriam falar: não, eu não vou casar com você não, porque não tem documento nenhum que o seu cunhado não quis casar com você e tudo mais. Então, e muitas vezes ela era rejeitada. Mas olha a situação de Tamar. Aí, irmãos, Tamar, ela viu que ninguém fazia nada por ela. Então, um dia avisaram ela. Falaram assim: olha, Tamar, sabe o seu sogro lá? Então, ele tem amizade com o pessoal lá que fica tosqueando as ovelhas. E ele falou que vai levar as ovelhas dele tosquear também, tudo junto lá, num lugar chamado Timna, né? E aí avisaram ela. Aí ela falou assim: ah, então peraí que eu vou fazer um plano, né? E fez um plano de fato. O que ela fez, irmãos? Ela pegou, tirou todo o vestido de viúva dela, né? Porque a viúva tinha que usar um tipo de roupa, né? Ela tirou os vestidos de viúva, se cobriu com um véu. E aí, irmãos, o véu, ele não é o véu, né? O véu igual as irmãs usam. Não. Esse véu que a Bíblia fala aqui sabe aquele... Vou tentar desenhar aqui, irmãos. Ó, tem um olhinho aqui, um nariz,
Sabe aquele que pega aqui, que faz assim, e aí o véu na cabeça aqui, ó. Sabe? Que não mostra nada, só mostra o olho e o nariz, né? Só mostra essa faixinha aqui. E aí o véu aqui na cabeça que passa aqui também pelo nariz. Então cobre tudo, né? Só mostra o olho e o nariz. Essa daqui era a forma que muitas mulheres, né? Mendigas ou até prostitutas, elas ficavam na beira da estrada para poder conseguir dinheiro, doações ou vender o seu próprio corpo, no caso, né? Então elas, com vergonha, né, elas ficavam só mostrando o olho assim e ficava lá dessa forma. Tamar teve uma ideia e falou assim: quer saber? Eu vou fazer o quê? Eu vou lá no caminho de Tina, né? E vou encontrar Judá. Eu vou encontrar Judá, porque imagine, o menino já cresceu e ele não falou nada, e eu tô aqui abandonada, largada, não posso casar de novo por causa dessa bendita lei aí e tudo mais. Agora vamos ver o que aconteceu em seguida, né? A partir do versículo 15. Deixa eu fechar aqui. Então vamos ler ali a partir do versículo 15. Diz assim: E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Ou seja, quando Judá viu a Tamar lá no caminho ali de Tina, ele olhou e falou assim: olha, essa mulher é uma prostituta. Que ele não conheceu que era Tamar, né? Aí fala assim, Judá, né? E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que os envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. E o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não estava prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conheço, peço-te, de quem é esse selo, e esses lenços, e esse cajado? E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Esse saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Então, olha, irmãos, os acontecimentos emocionantes aqui da Bíblia, né? Então, Judá foi lá, viu Tamar, que tinha se disfarçado, colocou lá aquele lenço aqui, cobriu o rosto inteiro, a cabeça e tudo mais. Quando Judá foi,
foi lá pra Tina, a hora que olhou, falou, olha uma moça ali, né? E viu, pelas vestimentas, parecia ser uma prostituta no beira do caminho ali. E Judá foi e chegou nela ali, né? Quando Judá chega nela, Judá já fala pra ela, fala assim, olha, em outras palavras, né? Aqui fala as palavras antigas, né? Ele fala, vamos sair, né? Convida ela pra sair. E aí ela fala assim, então, mas o que você vai dar pra mim? Se você quer sair comigo, mas o que você vai me pagar? E aí ele vai e fala assim, não, olha, eu vou pegar um cabrito, vou dar um cabrito pra você, daqui a pouco eu vou mandar os meus empregados levar um cabrito pra você, pode ficar tranquila e não sei o que. E aí ela fala, não, eu quero uma garantia, um penhor, né? Ela fala penhor, né? Ou seja, a garantia, eu quero uma garantia, daí, dá um penhor pra mim. Um penhor que você vai voltar e você vai pagar o que deve, então, daqui. E aí, ela pede a garantia pra ele, e o que ela vai pedir? Ela vai pedir o selo, o lenço e o cajado na mão. Ou seja, o que é o selo? O selo geralmente era o carimbo, era um anel que ele tinha um relevo, assim, né? Ele tinha um relevo, um desenho, às vezes um nome escrito, alguma coisa que eles usavam para carimbar, né? Carimbava na cera, né? Fazia aquele carimbo ali e tinha a marca da pessoa que carimbou, né? E aí, esse era o selo. Aí o lenço, né? Que aqui a Bíblia vai falar lenço ou cordão, né? Um lenço ou cordão. E esse lenço geralmente era algum pano que ele usava que todo mundo identificava ele como usando aquilo lá, né? Lembrando que não existia, né? Vamos dizer assim, não existia roupa da China, nem da Shein, nem made in China naquela época. Então as pessoas tinham poucas roupas. Não tinha aquele montoeira de roupa no guarda-roupa, não, né? As pessoas tinham poucas vestimentas e geralmente elas eram conhecidas sempre pelas mesmas roupas, né? E aí ela vai e pede, eu quero esse lenço, eu quero esse anel aí que você usa para assinar as coisas por aí e eu quero esse cajado seu, tá? Aí tudo bem. Aí essa é a garantia que você vai me pagar, vai me trazer o cabrito. E Judá, né, tava lá doidão e acabou aceitando. Deu essas 3 coisas para ela e saíram os dois, né? Os dois saíram. Irmãos, os dois saíram, né? E ela ficou grávida. Pense, ela ficou grávida. Quando ela fica grávida, né, ela espera um pouco, né, algum tempo, e ele manda os empregados dele ir lá para aquele caminho e procurar uma mulher. Olha, você vai encontrar uma mulher assim, assim, uma prostituta que fica aqui nesse caminho, e aí você paga para ela o cabrito que eu prometi e já pega minhas 3 coisas lá. Pega o meu lenço, né, que é o lenço dele, pega o meu cajado e pega o meu selo, lá, o meu anel de selo. Aí, irmãos, o que aconteceu? Todo mundo chegou lá, não sabia, ninguém sabia. Mas que mulher, mas não tem mulher que fica aqui. Não, meu senhor mandou procurar, é aqui nesse caminho, é entre os 2 poços, é nesse caminho aqui, nesse circuito aqui. Não tem, imagina, as pessoas de lá, né, falam, não tem, mas não tem ninguém que fica aqui. Imagine, olha, eu moro aqui não sei quantos anos, não sei o que, não tem. Voltaram lá, os empregados. Olha, meu senhor, não tem nenhuma mulher lá. E agora? Não tem nenhuma mulher lá. Não, mas tá bom, vai, tenta de novo outro dia. E também, outra vez também não tinha. E aí o que aconteceu? Quando deu 3 meses, Tamar já estava com a barriga grandinha já, né? Já estava com a barriga grande. Aí, já estava aparecendo a barriguinha dela, tudo, já estava falando para todo mundo que ela estava grávida, né?
E aí um dia chegou lá os fofoqueiros de plantão e falou assim: Judá, você não acredita, Judá. A sua nora, aquela que ficou viúva do seu filho, você não sabe, ela tá grávida. Ela adulterou, só pode. Imagine, ela deve ter saído com outra pessoa e não sei o que e tudo mais. Ela tá grávida. Nós tá levando uma culpa por isso, tá manchando a sua família. Aí eles falam assim, né? Judá, contam pra Judá e Judá na hora fala: não, vamos queimar ela. Vamos catar ela e vamos queimar, taca fogo nela. Olha pra você ver, né? Judá se achando tão certinho. Vamos matar ela, vamos tacar fogo nela. Foi. Quando os homens da cidade foram até a casa do pai dela, pegaram ela. Não, você vai morrer queimada aí, porque você adulterou e não sei o que, não sei o que. Quando vão e tiram ela fora da casa, ela vai e fala assim, pega as 3 coisas e mostra assim e vai e fala assim: olha, sabe de quem eu tô grávida? Sabe quem é o homem que é pai dessa criança aqui? E todo mundo fica: quem? Aí ela fala assim: olha, quem é dono disso aqui? Mostra o lenço. Quem é o dono disso aqui? Mostra o anel lá do selo e mostra o cajado. Ó, quem é dono disso aqui? Quem que é? Todo mundo da cidade vendo, conhecia que o lenço era Judá que usava, conhecia que o cajado tinha lá as iniciais de Judá, o nome do Judá, era o mesmo cajado que Judá usava todos os dias, né? E a assinatura ali do anel era de Judá. Quando mostra, Judá não teve como correr, né? Não teve como correr. Daí Judá fala assim: mais justa é ela do que eu. Mais justa é ela do que eu, porque eu prometi que ela ia casar com meu filho, mas eu não tava nem aí pra ela e acabei me esquecendo dela, né? E aí depois disso, Tamar sumiu. Nunca mais quis ver ninguém ali daquela família, né? E aí ela teve gêmeos, irmãos. Tamar teve gêmeos. E aí, quando foi nascer as crianças, uma das crianças foi sair, mas em vez de encaixar a cabeça e sair com a cabeça, ele saiu com a mão, né? E aí a parteira falou assim: não, ele saiu primeiro, então deixa eu fazer um cordãozinho aqui, né? Pegou um fiozinho roxo, amarrou na mãozinha dele, fez lá uma pulseirinha ali, amarrou. A hora que ele sair, a gente sabe que ele é o primogênito, né? E aí ele recolheu a mão de novo para dentro do útero e aquela criança não saía mais. E aí, de repente, a outra criança encaixou a cabeça lá e nasceu. Aí nasceu, aí a parteira foi, a hora que nasceu, falou assim: realmente, meu filho, você não tá com o fiozinho roxo no braço, mas você nasceu primeiro. Você rompeu a madre e você que vai ser o primogênito, né? E aí o nome deles, né? Que um era Pérez, né? Que foi esse primogênito. E o outro era Zerá, porque ele saiu lá com o fiozinho roxo, né? E daí deram o nome para ele de Zerá. E nisso, Tamar... Por quê? Alguns podem perguntar: mas por que ela quis ter filho com o próprio sogro e não sei o quê? Irmãos, estamos falando de uma sociedade, igual eu já falei, né? As mulheres não tinham direito, as mulheres não tinham segurança financeira, não tinha. As mulheres, elas eram sim rechaçadas, né? Naquela época. Não podia trabalhar, não tinha como sustentar e tudo mais. E aí o que acontecia? Essa mulher, ela tinha que ter filho enquanto ela era nova. Por quê? Porque os filhos iriam sustentar ela e iriam cuidar dela quando ela fosse velha, né? E aí, se ela não tivesse filho, né, tão cedo, ela também não seria escolhida depois que ela ficasse mais velha, né? E então, infelizmente, as mulheres entravam nesse desespero aí, né? E nisso, irmãos,
as mulheres, elas queriam ter o filho porque quando elas fossem velhas, elas não iriam conseguir nem trabalhar, fazer um artesanato, nem fazer nada, né? Elas não iam ter mais saúde. Quem que ia cuidar delas? Né? Elas iriam ficar jogadas às traças? Não. Então, e naquela sociedade, quando o filho ele tinha obrigação total com a mãe e principalmente com a mãe, né? Tinha obrigação total, ele tinha que cuidar da mãe até o fim, até o último suspiro dela, né? Ela é a obrigação. Se ele largasse a mãe, ele era até condenado lá na cidade, né? Naquela nação. E aí, então as mulheres elas tinham essa coisa de, não, eu tenho que ter filho, não posso ser estéril. Por isso que aquela sociedade era muito vergonhoso para uma mulher não ter filho, né? Daquela forma. Então, Tamar, ela usou essa estratégia. Se tá certa ou errada, irmãos, foi a forma que ela fez e a Bíblia vai narrar o que ela fez, né? Sem juízo ali de valor. Mas a gente vê que Judá foi muito errado, né? Judá, ele prometeu uma coisa lá e acabou não fazendo, né? Para Tamar, mesmo ele sabendo que ia prejudicar a vida de Tamar. Então foi cruel, né, irmãos? Foi bem cruel, sim. Então, esse é o assunto do capítulo 38, né? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Alguma coisa a respeito aí de Tamar, de Judá? Se alguém tiver, pode levantar a mãozinha aí. Estão todos em paz? A irmã Andressa? A minha pergunta é depois, né? É um pouquinho pra frente, né? O qual, irmã? Que eu fiz aquela vez, que levou 3 meses pra descobrir a parte do adultério lá, daquelas perguntinhas bíblicas, lembra que eu coloquei lá? Ah, irmã, nossa, verdade. Deixa eu procurar se eu salvei aqui, irmã. Você tem aí, irmã? Ainda? Deixa eu ver. Eu tenho que dar uma olhadinha lá no grupo, só um minutinho. Nossa, é verdade mesmo. A irmã fez uma pergunta lá no grupo. E se os irmãos quiserem, também tem o grupo lá, né, do encontro bíblico. E aí os irmãos podem fazer pergunta lá. Às vezes fica com vergonha de fazer aqui, né, uma pergunta aqui. Aí faz lá. Deixa eu ver, irmã Andressa. Aqui. A irmã perguntou, né? Gênesis 38. Onã sabia se a semente não era para ele? Sim, irmã. Onã sabia, porque naquela sociedade, igual eu expliquei, né? Quando uma pessoa casava de novo, né? Casava lá com a cunhada, né? Que ficou viúva, a descendência não seria dele. Então, se fosse fazer um documento, alguma coisa, um testamento de herança, os filhos seriam do falecido, né? Esse era o dilema de quem era o filho do meio. Então, geralmente, naquela sociedade, quem era o filho do meio, ele era meio revoltado e tudo mais. Por quê? Porque se o irmão primogênito morresse, ele acabava que tinha que dar a sua descendência para o irmão que morreu, né? Então esse era o dilema daquela lei daquela época lá, né? Aí a irmã perguntou, por que Tamar ficou viúva e foi para casa do seu pai e ficou lá? Igual eu expliquei, né? Tamar, ela fica viúva e Onã não estava querendo ter filho com ela, né? Não queria ter filho com ela de jeito nenhum. E aí Judá fica sabendo, ela reclama para Judá, né, provavelmente ali. E aí Judá fala, olha, então vai lá para casa do seu pai e é melhor, você vai lá, fica lá. A hora que o menino mais novo crescer, que era Selá, né, crescer, aí eu chamo você de volta. Foi uma forma, assim, de enxotar ela, né. Na verdade, Judá
na verdade fez isso, né? Foi uma forma de enxotar ela e não sustentar mais ela, né? Vai lá, volta pro seu pai, o seu pai que sustente você. Foi mais ou menos isso. Foi cruel, né? Judá foi uma pessoa cruel fazendo isso com Tamar, né? Vamos ver qual a pergunta da irmã aqui. Por que cobriu Tamar com o véu? O que dizer sobre a viuvez? Então, irmã, Tamar se cobriu com o véu da forma que fala, né? No versículo 15 fala assim: teve a por uma prostituta porque ela tinha coberto o seu rosto. Então era a forma que as mulheres daquela época, que eram prostitutas ou mendigas, né? Elas se cobriam inteira, cobrindo o rosto inteiro, né? Deixando só um pouquinho assim do nariz e um pouquinho do olho, para ninguém identificar quem era ela, né? Por causa da vergonha, né? Muitas mulheres não queriam se identificar, era uma vergonha de fato, né? Então por isso que ela se cobria dessa forma, né? Vamos lá. Por que só deu aviso depois de 3 meses que tinha adulterado? Então, irmã, geralmente por quê? Porque daí naquela época não tinha teste de gravidez, né? Não tinha teste de gravidez. A evidência de que a mulher realmente ela ficou grávida, né? Era a barriga crescendo, né? Era aqueles sinais que a gente sabe que a mulher já identifica, né? E geralmente é esse período, né? Depois de 60 dias até os 3 meses, mais ou menos, que a mulher ela tem a certeza, né? De que ela tá gestante. E aí foi por isso, né? Daí que as pessoas viram que estava grávida. Ah, não, então ela adulterou, né? Porque com Onã que não foi. Faz tempo que ela saiu lá da casa de Judá. Então ela saiu com outro homem, né? Então foi por isso que depois de 3 meses. O que quer dizer tens rompido sobre ti a rotura, né? Então, irmã, tem uma outra Bíblia, né? Chamada Bíblia Viva. É uma Bíblia bem simples de ler, né? No versículo 29, irmãs, a Bíblia ela vai falar assim, essa outra versão, né? Que a nossa versão, ela usa palavras um português mais clássico, né? Mais de literatura, né? A nossa tradução, ela usa um português assim. Essa outra tradução que eu tenho aqui, ela vai ler assim, ó. Mas quando ele recolheu a mão, saiu seu irmão, e a parteira disse: como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Por esse motivo, deram a ele o nome de Pérez. Ou seja, quando a nossa Bíblia fala, como tens tu rompido, sobre ti é a rotura, quer dizer o quê? Como o neném encontrou a brecha, né? Ele encontrou a brecha mesmo tendo 2, né? E aí a gente vê que realmente foi bem engraçado, né? A situação. E rotura, irmã, rotura significa romper alguma coisa, né? Então a parteira quer dizer assim, como que você encontrou uma brecha para você tirar o seu irmão do lado e você sair por primeiro, né? Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. É que a nossa tradução vai trazer uma coisa mais de literatura, mais assim poética, né? Que diz, como tens tu rompido, sobre ti é a rotura, né? Ou seja, como que você rompeu e sobre você é quem rompeu, né? Rotura, né? E é isso que quer dizer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, irmã. Então são essas as perguntas. Mais alguém tem alguma pergunta? Que daí a gente vai para aplicação pessoal aí. Deus abençoe, irmão Renan, pelas respostas. Amém, minha irmã. Mais alguém? Estão todos em paz? Acho que sim. Então, vamos para a aplicação pessoal, irmãos. Como nós sempre dizemos, né? Não importa nós conhecermos a Bíblia de capa a capa, mas temos que praticar, né? Então, vamos para aplicar a Bíblia na nossa vida.
Irmãos, nós vimos aí, né, sobre Judá e Tamar. É um episódio assim até que complicado de se entender, mas quando a gente entende a cultura toda, né, a gente começa a entender o porquê que eles se comportaram dessa forma, né? Algo interessante que eu acho, irmãos, é que assim, veja que nessa situação, irmãos, Tamar foi uma mulher que salvou a descendência de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Foi uma mulher que salvou a descendência de Jesus. Por quê? A Bíblia ela fala, né, que espera um pouquinho aqui, irmãos. Então, irmãos, a gente vê assim que Deus prometeu, né, para a humanidade que Jesus iria vir, né? E Jesus iria vir de uma descendência, né? Seria da descendência de Abraão, né? Deus prometeu lá para Eva, né, que iria vir um descendente, uma semente da mulher, prometeu lá para Eva, e que iria esmagar a serpente, né? E a gente viu como que o diabo tentou de todas as formas, os demônios e tudo mais, eles tentaram acabar com a linhagem que iria nascer o Messias, né? Que iria nascer esse filho prometido que iria esmagar o diabo, né? Ele tentou, a hora que ele viu que Abel era justo, ele pensou, o diabo pensou, né? Olha, acho que vem dessa descendência aí. Vamos dar um jeito de matar ele. Foi o que aconteceu? Caim matou Abel. Mas Deus prometeu 7. Aí veio 7 da descendência de 7. A descendência de 7, muitas pessoas se corromperam. Um se corrompeu aqui, outro se corrompeu ali. Aí nós vimos muitos aí na Bíblia fazendo coisas erradas. E aí o que acontece? Perto do dilúvio, todo mundo fazendo errado. Ou seja, parece que o diabo tinha vencido. Parece que não ia mais vir descendência, né, de uma semente. Ele estava tentando corromper de todo jeito. E aí ele quis corromper até o DNA humano, né? Aí vieram os seres celestiais, aí tiveram relação com as mulheres, mexeram na genética e tudo mais. Mas Deus tinha Noé guardado, né? Noé, que era um homem de comunhão, um homem santo, um homem que ouvia a voz de Deus. E aí Noé, ele foi salvo do dilúvio, né? E aí todas as pessoas perversas morreram, Noé foi salvo. E aí o que o diabo fez de novo? Ah, não, a descendência vai vir desse homem, agora a gente tem que dar um jeito. E aí o que acontece? Ele faz com que Noé lá beba, fique bêbado, né? Perca a vergonha. E aí vai o filho dele, faz as coisas lá e faz fica olhando o pai lá pelado e tudo mais. Aí o que acontece? O diabo falou, não, de algum desses filhos aí vai vir. E aí Sem se manteve íntegro, né? Sem se manteve íntegro. E aí começou a descendência vir de Sem, né? Só que o diabo tentava acertar de todo jeito, mas não conseguia, né? Aí veio a descendência de Sem. Da descendência de Sem veio Abraão. E aí, de uma forma ou de outra, Sara era estéril, né? Parecia que o diabo tinha vencido. Ah, não vai vir nada de Abraão, imagine. Aí parecia que o diabo tinha vencido. E foi indo. Depois veio o filho da promessa, Isaac. E aí Isaac, depois de Isaac, aí teve lá o filho primogênito. Aí o adversário já tentou de uma forma ou de outra fazer com que Esaú nem quisesse saber das coisas de Deus, né? Quisesse casar com mulheres estrangeiras, mulheres de outras nações, para corromper a descendência. Mas daí, de uma forma ou de outra, Deus permitiu que o primogênito fosse, por uma troca de um prato de sopa, o primogênito fosse Jacó. E aí Jacó foi lá e casa com pessoas da sua própria nação.
E aí se casa e tem os filhos. Mas daí se faz toda aquela confusão na família de Jacó. Toda aquela confusão. Um filho fazendo isso, outro filho fazendo aquilo e tudo mais. E veja, irmãos, ia vir da descendência de Judá. E veja como o adversário é sujo, né? O adversário estava tentando de todas as formas que não viesse descendente de Judá, né? E aí que acontece? O adversário fez com que o filho primogênito ali, ele fosse muito ruim, o filho de Judá, que era Er. Onã não queria saber nada com nada, não quis ter descendência, né? Então veja que Tamar, ela, para salvar a descendência, ela teve esse filho lá com Judá, né? E dessa forma que foi feito, confundiu o próprio adversário, né? E veja, irmãos, que muitas vezes Deus permite certas coisas na nossa vida até para confundir o adversário, né? E veja como que é a situação. Se Tamar não tivesse tido essa atitude, a descendência, a linhagem do Messias não iria ter como vir de Judá. Jesus não ia ser da descendência de Judá, né? E aí o adversário ia ter vencido, né? Porque já estava profetizado que o Senhor Jesus ia ser o leão da tribo de Judá, ia vir dessa descendência. E essa descendência que era a descendência da linhagem do Davi, e essa descendência que ia ser da linhagem do Messias, que Maria ia ser da descendência, né? Então, irmãos, veja como que Deus, ele toma conta de cada detalhe da nossa vida. E às vezes, irmãos, a gente acha o quê? A gente acha que está tudo perdido. A gente acha, não poderia acontecer isso, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Irmãos, muitas vezes, irmãos, é caminho de Deus. Ainda que algo aconteça errado, ainda que aconteça alguma coisa que ficou fora do seu controle, entenda, irmãos, é caminho de Deus também. Deus, ele tem os planos dele, ele tem na mão. E o que Deus promete, ele vela em cumprir. É isso que a gente tem que ter a confiança em Deus, né? Da mesma forma. E veja que foi por meio de uma mulher que a descendência se salvou. Então, irmãos, a mulher, ela é sim importante. Ela é sim importante dentro do propósito de Deus. A mulher, ela é importante dentro do reino de Deus. A mulher, ela é importante dentro da igreja de Deus. A mulher, ela é importante, irmãos. Então, a gente tem que parar de ter esse pensamento mundano, porque é um pensamento mundano, de achar que a mulher não serve para nada, né? Não, aqui é só homem. Aqui é só homem, o homem que vai mandar, o homem que vai isso e a mulher só vai obedecer. Não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma. Veja que Deus fez a questão de registrar isso aqui. Talvez uma cultura passada, a cultura não dava valor para a mulher. Podia passar batido isso aqui, né? Mas não. Deus fez a questão de mostrar uma mulher, né, fazendo o que fez para poder salvar uma descendência, né? Foi um ato meio que heróico até, né? Dessa forma. E outra coisa também, irmãos, a gente vê que como que é a situação, né, irmãos? O homem, ele chega num ponto que ele fica tão influenciado pelo diabo, tão influenciado pelo adversário, que ele começa a ficar tão tóxico, tão nocivo, que às vezes o Senhor tem que realmente tratar face a face com ele, e muitos até o Senhor tem que tirar a vida, né? Irmãos, infelizmente existem pessoas dessa forma, né? E a gente tem que pensar muito bem, né? Hoje em dia a gente tem a gente tem a liberdade de escolha na parte de casamento e tudo mais. Pense,
As mulheres lá de antigamente não tinham essa liberdade. Hoje a gente tem essa liberdade, né, irmãos? Então vai um conselho para as irmãs aí, as irmãs que querem casar. Irmãs, pelo amor do Senhor, escolham pessoas, homens, que valorizem vocês. Homens que não são ruins. Homens que muitas vezes... Entenda, irmãs. Muitas vezes as irmãs casam com pessoas. Ah, mas eu não sabia que ele era dessa forma, que ele era ruim dessa forma. Eu não sabia. Mas, irmãos, e às vezes a gente vai conversar com a irmã e a irmã vai contar desde o começo. O que acontece? A irmã começa a contar coisas e aí você fala assim, nossa, irmã, mas você não viu essa atitude? Aí ela conta outra coisa que aconteceu. Ah, mas quando a gente namorava ele fez isso. Aí você começa a ver vários sinais que a pessoa deu de que a pessoa era ruim, que a pessoa era nociva, que a pessoa ela era doida, né? Que a pessoa ela era narcisista, que a pessoa ela era uma pessoa cruel. E aí, irmãos, por isso que a gente sempre aconselha a mocidade e tudo mais. Sempre vai namorar, namore para conhecer. Não é namorar para beijar, não é namorar para ficar passeando, é namorar para conhecer. Pais que estão aqui nesse encontro bíblico, aconselhe seus filhos dessa forma. Aconselhe seu sobrinho, aconselhe seu irmão, aconselhe a mocidade, fale para a mocidade. Fala, olha, é para namorar, para conhecer. No primeiro sinal de que é uma pessoa tóxica, de que é uma pessoa ruim, uma pessoa que vai trazer prejuízo, acaba tudo e parte para a próxima, que o Senhor oriente e que o Senhor guie. Porque, irmãos, muitos insistem no erro. Vê um sinal. Ah, mas olha, mas no namoro teve uma vez que ele me deu um beliscão, que ele me deu um tapa. Irmãos, isso se no namoro tá fazendo isso, imagine no casamento. Imagine depois de 10 anos que vai estar farto já de ver todo dia o mesmo rosto. Você acha que ele não vai fazer coisa pior? Se ele não tem luz de Deus no namoro, não vai ter luz de Deus nunca, irmãos. E outra, irmãs, não queiram casar, aconselhem isso os filhos de vocês. Não queiram casar achando que vão mudar alguém. Não. Vocês não são Deus, vocês não são Cristo para mudar o coração e o egoísmo do homem. Então entenda, irmãos, esse é um conselho de utilidade pública, para que nós vemos tantas coisas acontecendo hoje em dia. Irmãos, infelizmente é porque muitos conselhos não são colocados em prática, ou nem são dados os conselhos, né? Então os irmãos que estão presentes aqui, repassem esse conselho, porque é importante. Veja, Tamar casou, né, sem oportunidade de escolha, coitada. Casou com um homem ruim. Só Deus sabe o que ela passou na mão desse homem. Até que o Senhor teve que tirar ele do caminho de tão ruim que era o homenzinho. E aí ainda teve que passar por essa humilhação. Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos ter essas informações e praticar, né? Outra coisa interessante também, irmãos, que a gente pode aplicar, né, é quando a gente lê aqui, Tamar, ela fez lá, veja que Judá, na frente dos outros, ele era o santinho. Ele era o coitadinho, ele ficou viúvo, judiação, homem tão esforçado. Mas quando não tinha ninguém vendo, ficava de zóio lá na moça prostituta, né? E engraçado que quando vieram falar para ele, olha, a sua nora tá grávida, ela saiu com algum outro. Aí o que ele fez? Não, vamos tacar fogo nela. Veja, irmãos, veja a hipocrisia do ser humano. O ser humano, ele julga o pecado do outro e não olha o pecado dele.
Sendo que é o mesmo pecado. É o mesmo. Ele também ia sair com uma mulher que não era esposa dele, né? E aí quando ele fica sabendo que a moça Tamar lá engravidou, ele vai e condena ela, vamos queimar. Mas o certo seria o quê? Se é para queimar ela, então queima ele também, né? Aí a hora que ela mostra os objetos dele, aí ele arreda o pé. Irmãos, infelizmente, hoje em dia, dentro da igreja, a gente tem muito disso dentro da igreja. Muito, irmãos, muito. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são servos de Deus, fazem até coisas piores e condenam. Condena uma irmã porque ela cortou a ponta do cabelo. Condena o outro irmão porque ele vestiu uma bermuda. E aí quando a gente vai ver, a situação do camarada que está lá linchando todo mundo é pior. Então, irmãos, a gente tem que parar de querer mostrar uma santidade só para os outros. A gente irmãos, Deus não se impressiona. Deus, ele não vai se impressionar com uma santidade que mostra só para os outros, irmãos. A santidade, ela tem que estar dentro da nossa essência e não dentro daquilo que a gente mostra para o outro. Então, irmãos, a gente tem que saber, entender a essência nossa. Se a sua essência for querer agradar a Deus, você vai agradar a Deus quando ninguém está vendo ou quando uma multidão está te vendo. Mas se a sua essência for só agradar os homens ou só seguir as regras quando alguém está olhando, quando você estiver sozinho, você pode ter certeza que você vai cometer os piores pecados do mundo. Então, irmãos, a nossa essência tem que ser reta, quer esteja a gente olhando, quer não. A nossa essência tem que ser digna, quer a gente esteja numa multidão ou quer a gente esteja sozinho, né? Sozinho, só nós. Por isso que muitos irmãos, e a internet, muitas pessoas não sabem usar, se esconde atrás de nomes que nem é um nome verdadeiro, entra e quer fazer isso e quer fazer aquilo e acaba que comete as atrocidades. Mas depois, chega a noite, vai lá no culto, cantar o 260, cantar o Seguro Estou. Aí fica a pergunta, será que Deus está recebendo o seu louvor? Irmãos, a gente tem que parar de querer ser muito santo. Porque, irmãos, quem é santo de verdade, ele exala o perfume de santidade. Quem é servo de Deus de verdade, ele exala o perfume de verdade. Irmãos, sabe quando a gente passa um perfume, né? As irmãs aí que gostam de se perfumar vão saber do que eu tô falando. Os irmãos já repararam que quando a gente passa um perfume, a gente sente o perfume. Passou um tempo, parece que a gente já não sente mais, né? Embora a gente ainda tá cheiroso. Aí você acha que você não tá mais sentindo. Mas se chega alguém e vem até você, fala, nossa, olha que perfume cheiroso, né? Mas por quê? Porque você se acostumou com o cheiro. E a pessoa que vem de fora, a pessoa já sente, porque ela vai ter aquele contato, ela vai sentir, vai falar, nossa, olha, tô sentindo o seu perfume. Mas nós já fica acostumando, já, né? Acostumado. É a mesma coisa a santidade e a consagração e ser servo de Deus de verdade. A gente tem que ser servos de Deus de uma forma que chega uma hora que é automático pra gente. Que chega uma hora que a gente nem sente mais, né? A gente nem sente mais de seguir, né, a Bíblia, de querer se parecer com Cristo e tudo, a gente não sente mais. Mas as pessoas de fora, que estão na podridão, as pessoas de fora que estão vendo só coisas erradas, quando elas olham pra gente, elas estranham.
e aí elas sentem o cheiro do perfume de Cristo. Então, irmãos, nós temos que fazer dessa forma. Temos que ser dessa forma, né? Então, irmãos, não adianta querermos passar um perfume barato de santidade. Não. Achar que ter santidade é somente seguir as regras assim e assim, para os outros verem. Não. Isso é um perfume barato, irmãos. Isso não é o perfume de Cristo. Então, o perfume de Cristo, ele traz mudança para as pessoas que vêm. E veja, irmãos, existem pessoas na face da terra que nunca vão ler uma página da Bíblia. Tem pessoas que nunca vão pegar esse livro para nada, mas vão ler a minha e a sua vida. Vão ler de cabo a rabo a minha e a sua vida. Vão ler da capa até a outra a nossa vida. O que a gente faz no trabalho, na casa, na vizinhança. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Então, irmãos, vamos continuar dessa forma. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que nós consigamos melhorar, porque não é fácil, irmãos. Mas quando a gente entende que a vida cristã, ela é mais do que seguir regrinhas, ela é mais do que isso. A vida cristã é a essência de se parecer com Cristo. E quando nós entendemos isso, nós pensamos mais em agradar a Deus do que agradar aos homens, né? Então, esse foi o capítulo 38 de Gênesis, né? O capítulo 38 de Gênesis nós aprendemos e vamos para o capítulo 39 na semana que vem. E a semana que vem vai falar sobre José, vai voltar a falar sobre José e aí vai falar sobre José na casa de Potifar e tudo mais. Então, os irmãos leiam essa parte aí. E aí, a semana que vem vai ser feito na quinta-feira, tá, meus irmãos? Quinta-feira, aí a gente vai fazer o encontro bíblico, tá? Ficou alguma dúvida? Alguém aí quer levantar a mãozinha para tirar uma dúvida? Alguma coisa? Irmão Ju? Deus, meu querido. Amém, meu irmão. Meu anjo, é só gratidão, só agradecer a Deus por esse carinho, por essa dedicação. Deus abençoe grandemente o irmão e família. Tudo muito lindo, tudo muito glorioso mesmo. Deus abençoe mesmo, de coração. Eu falo por todos nós, gratidão mesmo. Lindo Amém. Trabalho, tudo maravilhoso. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe muito, viu? Estão todos em paz? Então, irmãos, vamos buscar a Deus em oração, agradecer a Deus, né, por esse encontro bíblico. Hoje terminamos um pouquinho mais cedo, né, irmão?